Gênesis capítulo 2, verso 7. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Você encontrou? Vamos nos colocar de pé para a leitura inicial da palavra de Deus. Observe se alguém está sem Bíblia perto de você e convide-o para ler a palavra de Deus juntamente com você. A palavra de Deus diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Agora leia comigo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Até aqui. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é sempre uma oportunidade para nós de crescimento, de amadurecimento, mas também de conhecimento, libertação, de vivermos, ó Deus, em novidade de vida, como essa palavra nos desafia a viver. Que nessa noite, toda a palavra ministrada, ó Deus, não saia apenas dos meus lábios, mas do Teu coração para a vida do Teu povo, Senhor. E esta palavra vá, ó Deus, em cada canto da nossa vida e do nosso coração, prescrutando-nos a vontade do Senhor, para que nessa vontade nós sejamos abençoados. E se você crê nisso, diga amém. Aleluia, louvado seja Deus. Pode tomar o seu lugar, querido. Quando nós reparamos a Gênesis, ou seja, a criação, né, de Deus, e começamos a olhar de forma mais minuciosa, nós percebemos que quando Deus criou todas as coisas, Ele fez de um jeito, até os animais. Mas quando Deus fez o homem, Ele fez de uma maneira completamente diferente. Quando aconteceu com os animais, o sol, a terra, os luminares, os mares, Deus simplesmente disse, haja, e a coisa aconteceu. Mas o homem não, Deus usa a palavra formou, Deus usa a palavra, algumas traduções diz gerou. E essa formação ela é totalmente diferente de toda a criação da vida feita até ali, porque a terra na verdade já estava pronta e faltava apenas a obra-prima de Deus, que foi a formação do homem. Queridos, quando Deus soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, aconteceu um fato que nos diferencia dos animais. Os animais têm vida? Têm biologicamente vida? Têm. Mas os animais não têm espiritualidade e não têm alma. Por quê? Porque a alma está ligada à psique, está ligada à capacidade de raciocínio e de entendimento. E quando isso aconteceu na vida do homem, Deus estava formando ali uma trindade. Nós somos um ser biológico, emocional, que no caso é a alma, e espiritual, que é aquilo que nos assemelha a Deus. Nós temos 3 áreas da nossa vida que compõem o nosso viver na sua totalidade. Mas o que a gente vê hoje é que tem pessoas que estão sofrendo de problemas da alma, e não conseguem nem perceber que isso está acontecendo na sua vida. Há cristãos hoje entrando em parafuso, dizendo, meu Deus, eu já sou crente, sou servo de Deus, conheço a palavra, tenho Jesus no coração, e eu não entendo porque eu estou passando por algumas circunstâncias na minha vida, que eu não devia mais passar por ser um servo de Deus. Querido, se nós não entendemos a circunstância da alma, nós vamos acabar entrando numa confusão até com relação à nossa fé. Há pessoas, por exemplo, que acham que não precisam de, às vezes, consultar um psicólogo, né? Uma pessoa que vai tratar de problemas nessa área da alma. A única ressalva que eu faço é que seja um psicólogo cristão, porque senão aquilo que ele vai passar vai ter apenas a ver com aquilo que ele estudou nos bancos escolares e da faculdade, e não aquilo que vem do coração de Deus, né? Quando a gente conhece um psicólogo que ele não conhece a Bíblia, normalmente ele acaba atropelando toda a vontade de Deus, porque o que ele conhece somente é o que ele aprendeu na faculdade. Mas é necessário
Nós temos na nossa igreja irmãs que atendem em consultório de psicologia que nos ajudam muito e têm ajudado demais as pessoas que as procuram para fazer esse atendimento, que ela foi preparada para fazer, e sendo ela uma cristã, é uma bênção, né? Também tenho indicado para psicólogos fora daqui, tenho indicado às vezes casais para fazer terapia de casais com psicólogos que são especializados em terapia de casal, porque a psicologia hoje é como a medicina, né? Tem áreas de especialidades, e tem algumas que são especializadas em terapia de casal, sempre indicando um psicólogo que seja cristão, verdadeiro, servo de Deus, para que ele possa somar aquilo que ele vai ajudar na alma com aquilo que vem do Espírito de Deus para a nossa vida através da sua palavra. Mas a palavra de Deus também tem referência com relação à nossa alma. E a primeira referência é essa aqui: o homem passou a ser alma vivente. Nós não somos como os animais que agem por instinto ou por sensações de preservação ou simplesmente por condicionamento, né? Os animais agem assim, por instinto, por preservação da sua própria vida, isso é um ato instintivo também, ou por alguma coisa que ele foi condicionado a fazer. Ele aprendeu a fazer por condicionamento. Nós não somos assim. Nós somos um ser com capacidade de pensar, de interagir, de fazer escolhas, de ter um entendimento entre o certo e o errado, e isso tem a ver com os desejos da nossa alma. E é aí que começa o grande desafio, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde física, todo mundo entende isso, né? Está doente, vai no médico e tal, faz um exame, vê o que está acontecendo, faz um tratamento, toma um remédio, muda a alimentação, tratando do corpo físico. Como cristãos, a gente entende que a gente tem que cuidar do nosso relacionamento com Deus, que é a nossa vida espiritual. A palavra de Deus, o que Deus pensa, a comunhão com Deus, comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, enfim, a gente entende dessas coisas. Mas quando chega na hora da alma, aí a gente entrega tudo para Deus, né? E tem coisas que nós precisamos fazer como cristãos, que nós não estamos fazendo. Querido, Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele. E através dessa comunhão, sejamos supridos harmoniosamente, porque não tem confusão no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Foi isso que Jesus disse quando Ele falou que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Se você pegar o texto de Mateus 6, que eu estou falando, a partir do versículo 33, você vai ver que Jesus estava falando nesse texto de quê? Ele estava falando: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que deveis comer, beber ou vestir. Espera aí, então vamos identificar. Não andeis ansiosos. Ansiosidade, irmãos, é coisa da alma, né? A alma ansiosa, a alma triste, né? A alma preocupada com alguma coisa, isso é coisa da alma. Agora, por que estavam vindo essas ansiedades? Porque os homens estavam preocupados quanto ao comer, beber e vestir. Peraí, comer, beber e vestir é coisa do corpo, né? Então, as necessidades do corpo podem trazer ansiedade à nossa alma? Sim. Aí Jesus deu uma saída. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, ouçam a voz de Deus, aprendam com Deus, conheçam a Deus, que vocês vão ver que essas áreas também vão ser supridas. Só que hoje, queridos, nós temos alguns perigos que rondam a nossa alma, e são maiores, e são em maior quantidade do que até no tempo passado, porque vivemos um tempo onde a alma das pessoas tem sido aprisionadas e elas não estão percebendo que isso está acontecendo. Jesus disse, a partir de um suprimento espiritual, Ele ia atingir a necessidade física e também a necessidade emocional. Quando Jesus disse que veio para nos dar vida, e vida em abundância, Ele estava dizendo uma coisa: o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Quem? Todas as áreas da nossa vida. O emocional, o físico e o espiritual. Mas eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas é possível alguém conhecer a Jesus, a palavra de Deus, ter uma saúde física adequada, a contento, né?
e está com o seu emocional abalado, destruído, corrompido, comprometido, aprisionado? Sim, nós temos visto isso. Pessoas que às vezes até conhecem a palavra de Deus, têm uma relativa vida assim confortável, não está passando por nada de ansiedade, a sua saúde vai bem, mas alguma coisa está acontecendo na sua alma. Irmãos, nós temos que buscar uma coisa chamada equilíbrio. Não existe uma vida plena com Deus na nossa vida se nós não tivermos equilibrados. Eu vejo crentes, às vezes, desequilibrados. Ao mesmo tempo que ele está louvando a Deus, agradecendo a Deus, lendo a palavra, orando, ao mesmo tempo ele mostra um desequilíbrio emocional, às vezes, que não bate com aquilo que ele está dizendo que faz, que ama a Deus, que serve a Deus, que conhece a palavra de Deus. E por que isso acontece, querido? Acontece porque algumas coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente não guarda uma coisa que a gente tem que guardar. Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, ele deu um conselho para a gente, no Provérbios capítulo 4, versículo 23, que a gente às vezes passa batido e a gente acha que isso ali é apenas uma semântica. Não é não, queridos, é um conselho muito sério. Salomão disse o seguinte: olha, de tudo que você tem a guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração, irmãos, está ligado à emoção, a sentimento, que é justamente a alma. O que tem acontecido hoje é que com os ataques que nós recebemos, às vezes nós não percebemos, mas a nossa alma foi comprometida. Através de sentimentos, através de ideias que agora não saem mais da nossa cabeça, da nossa mente. E isso está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos e com a nossa família. Pessoas cristãs, servas do Senhor, mas que sofreram um ataque na sua alma e não estão sendo capazes de lidar com isso. Vou dar um exemplo aqui, para você poder entender. Né? O marido e a esposa, a convivência conjugal. A palavra de Deus diz que só formam os dois uma só carne. Né? Então, maior unidade do que marido e mulher, não tem. Mas lá no meio do caminho, a esposa faz alguma coisa, ou o marido faz alguma coisa que desagrada o seu cônjuge. E às vezes são coisas graves, às vezes são coisas que quebram até mesmo o relacionamento do casal. Uma decepção, o marido teve uma decepção com a esposa teve uma decepção com o marido. Isso cria um bloqueio, uma ferida na alma. Aí a coisa andou, tudo bem, eles conseguiram vencer, mas quem não resolveu isso no seu coração? Não resolveu. E começou a partir dali a gerar comportamentos que têm a ver com um aprisionamento de alma, com um comprometimento de alma. Continuam os dois sendo crentes? Amém. Continuam os dois no casamento? Sim. Continuam indo para a igreja? Sim. As outras áreas estão andando? Estão andando. Mas alguma coisa aconteceu com a alma dessa mulher, com a alma desse homem, que a coisa nunca mais foi a mesma coisa. Por isso a palavra de Deus diz o que para nós? Não se deite o sol sobre a vossa ira. O que Deus estava querendo dizer com isso? Cuidado com o que você guarda dentro do teu coração, que é a tua alma. Porque o que nós temos visto hoje são pessoas com almas aprisionadas por questões. Às vezes estou atendendo um gabinete em aconselhamento e a pessoa começa a falar de um problema. E ela fala o que está sentindo, ela fala o que está acontecendo dentro do coração dela, mas não me diz data, nem tempo, nem hora. E eu começo a achar que aquilo ali foi um negócio que aconteceu semana passada. Quando ela termina o fato, ela diz assim, eu pergunto, e aí, irmão, irmã, como é que foi isso aí? Foi quando? Já tem mais uns 15 anos, mais ou menos, que aconteceu isso. Meu Deus, ela fala, ou ele fala, de alguma coisa que aconteceu há 15 anos, como se fosse naquela semana, naquele dia. Aí a gente percebe que lá, quando isso aconteceu, isso não ficou resolvido.
Muitas vezes a pessoa conta um problema que está acontecendo, que já é um desdobramento daquilo, aí realmente aconteceu semana passada, mês passado. Mas quando a gente começa a cavucar o problema para saber de onde ele veio, descobre um fato lá atrás. Às vezes coisas que aconteceram no namoro, estão ainda repercutindo na vida desse homem e dessa mulher, anos e anos depois. Aí você começa a entender por que Salomão disse em Provérbios 4:3, 23, de tudo que tens a guardar, guarda o teu coração. Irmão, quando o coração está contaminado, irmão, não tem mais jeito. Eu não sei se você já tentou interagir com uma pessoa que está com o coração contaminado em relação a você. Você trata bem, você é cheio de cuidados e tenta fazer o melhor, e tenta, não dar motivo para aquela pessoa pensar mal de você, porque você gosta da pessoa, você quer bem aquela pessoa, mas tudo que você faz não agrada. Tudo que você faz, você não consegue viver bem com aquela pessoa, porque uma vez que a fonte foi contaminada, irmão, não tem jeito, ela vai achar defeito onde não tem, porque o coração dela está contaminado em relação a você. É só que isso também acontece de você para com outras pessoas. Se a gente não vigiar, queridos, de tudo que tens a guardar, guarda o teu coração. No relacionamento de Deus com o homem, quando Deus se relacionava com o primeiro casal, Adão e Eva, e nasceram-lhe 2 filhos, Caim e Abel, na entrega da oferta de ambos na presença do Senhor, Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Daquele dia em diante, Caim começou a entender o seguinte: Deus não se agradou da minha oferta porque Ele não gosta de mim e gosta mais do meu irmão. Irmão, isso foi um julgamento que ele fez e que a maioria de nós, às vezes, faz. Nós começamos a achar que o nosso cônjuge é o nosso concorrente, que os nossos filhos são concorrentes, que os nossos pais são concorrentes, que o nosso vizinho é concorrente, que o nosso companheiro de trabalho é concorrente, e o chefe fez aquilo porque não gosta de nós. Qual era a atitude de alguém que não deixa contaminar o coração? Caim tinha que ir para a presença de Deus: Senhor, o que está acontecendo com a minha oferta? Ele tinha liberdade para isso. Senhor, por que tu não aceitaste a minha oferta? Aonde foi que eu errei? Eu quero melhorar. De repente, eu cometi um erro, não percebi, então da próxima vez eu vou melhorar. Não, ele não falou nada com Deus. Deus ainda falou com ele. Deus ainda falou com ele. Se você proceder bem, meu filho, você vai ser aceito. Mas se for mal o teu procedimento, você não vai ser aceito. Você tem diante de você um grande desafio. O pecado está contra você, mas cumpre a você dominá-lo. Por quê? Porque Deus sabia que daquele dia em diante, com o coração contaminado, Caim já estava fazendo um projeto de como eliminar a sua concorrência, que na cabeça dele era o irmão. Irmãos, a gente age assim involuntariamente. Se você não cuidar da sua alma, se você não colocar determinadas coisas diante de Deus e diante das pessoas certas, com quem você tem que conversar, você vai contaminar a sua alma. E se sua alma for contaminada, não adianta você cantar louvores a Deus, conhecer a Bíblia inteira, de cor e salteado. Não adianta você ter toda uma religiosidade de crente. Não adianta você morar numa boa casa, não adianta você ter um bom salário, um bom emprego, uma boa renda. Se a alma contaminar, irmão, contamina o resto todo. Porque da alma, do coração, procedem as fontes da vida. Às vezes você olha para uma pessoa que está convivendo com você, quer seja no ambiente da igreja ou fora, vizinho ou parente, você conhece essa pessoa e sabe que ele tem uma vida razoavelmente boa, mas você vê naquela pessoa uma pessoa amarga, desconfiada, insegura, sempre pensando alguma coisa de mal contra o outro. Meu Deus, por que essa pessoa é assim? Você pode estar certo que tem alguma coisa na alma que não foi tratada, alguma coisa na alma que não está bem.
Eu estou falando isso, querido, porque tem muitos cristãos vivendo isso hoje em suas vidas. Quando a gente lê um salmo como o Salmo 23, que é um salmo tão conhecido, que toda a igreja conhece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu acho que esse é um salmo, é o mais conhecido, se não for, é um dos mais conhecidos da Bíblia. Aí você vê Davi dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Era-me a alma. Queridos, todos nós, ou pelo menos a maioria, sabemos da história de Davi. De como Davi sofreu até chegar a se tornar rei em Israel. De como ele, por não tendo feito nada contra Saul que justificasse aquilo, Saul tentava matá-lo, e durante alguns anos ele foi perseguido por Saul de cidade em cidade para matá-lo. Todo mundo sabe disso. Mas, no entanto, você vê Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Queridos, se Davi não tivesse uma alma refrigerada por Deus, tratada por Deus, ele teria feito uma besteira naquele dia que Saul entrou dentro da caverna escura para tentar aliviar o seu ventre, e Davi estava escondido lá dentro com os seus homens. Alguns homens tentaram dizer para ele: Davi, olha aí, Deus colocou ele na sua mão, mata ele, pronto, está liquidada a fatura, o teu problema desaparece. Por ter Davi uma alma refrigerada e tratada por Deus, ele não era com Saul aquilo que Saul era com ele. Saul estava doente de alma, tão doente que ele se tornou um endemoniado. Mas, no entanto, Davi disse: ninguém toca nesse homem, ele é ungido de Deus, ninguém toca nele. Só uma alma refrigerada por Deus é capaz de não fazer uma besteira quando o inimigo está diante dele numa situação de fragilidade. Só que Davi não via Saul como seu inimigo. Ele entendia que Saul estava endemoniado e que ele estava lutando contra os demônios que estavam agindo na vida de Saul. Só uma alma tratada, curada, restaurada é capaz de enxergar isso, porque se não for, é de Deus. Eu tenho visto, irmãos, hinos que são cantados que eu fico apavorado, são hinos de vingança evangélica. O inimigo vai ver, eu vou passar na cara dele, ele vai ter que ver aquilo que Deus fez na minha vida. Esse inimigo aí é o vizinho. Esse inimigo aí é o marido, é a esposa, é o parente, é o patrão, é o chefe lá no trabalho. Irmãos, não é não, irmão. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades que tentam dominar a nossa alma, como a de Saul estava dominada. Mas Davi não deixou Satanás dominar a alma dele, não. No dia em que Saul foi morto pela sua própria espada, e nesse dia houve uma grande batalha, Jonatas também, seu filho, morreu. Um dos soldados de Saul, sabendo de tudo aquilo que aconteceu com Davi, como Davi foi perseguido por Saul, ele conseguiu escapar da batalha vivo, ele correu para o palácio. Aliás, ele correu para Davi ainda não estava no palácio, né? Mas ele correu para dar a notícia. Olha, houve uma batalha, todo mundo morreu, só eu escapei e vim te trazer uma boa notícia. E Davi disse: diga qual é a boa notícia. A boa notícia é que o teu inimigo, Saul, morreu. Está livre, você agora está livre. Irmãos, ele pensou que ele estava dando uma boa notícia para Davi. Davi mandou chamar um homem dele, mandou matar esse homem. Porque ele não levou uma boa notícia. Ele não queria a morte de Saul. Ele não estava projetando a morte de Saul. Eu tenho visto hoje pessoas que se alegram, crentes, quando vê o outro se dando mal, quando vê o outro tropeçando na vida, quando vê o outro perdendo o seu... Irmãos, olha, o que eu vou falar aqui é uma realidade. Tem irmãs hoje de olho no casamento de outros, porque ela está de olho no marido daquela mulher, e que se separar vai ser dela. Eu conheço uma mulher que conspirou
para uma outra mulher perder o seu casamento, e para isso ela fez um trabalho dentro do seu coração, crente, querido, na mesma igreja, denunciou a irmã, a imigração americana, que pegou ela e deportou ela dos Estados Unidos para o marido dela, ficou lá sozinho com a outra. A outra fez isso, denunciou para que ela fosse deportada, e era amiga dela de igreja, de estar junto. Aí você pergunta, meu Deus, como é que uma alma de uma pessoa cristã conspira e faz um negócio desse? Como é que uma pessoa pode conviver dentro da casa do Senhor com um desejo desse no coração? Alma doente, alma tomada por sentimentos malignos, não tratados e não resolvidos. Hoje a grande confusão, irmãos, é que tem pessoas com almas aprisionadas. Davi tinha sua alma livre. Depois de alguns anos já de Saul morto, ele procurou no seu reinado, será que ainda existe alguém da família de Saul que esteja vivo, para que eu possa fazer-lhe bem, como uma forma de gratidão à minha amizade com Jonatas, filho de Saul? E ele achou um homem aleijado, chamado Mefibosete. Até o nome do cara era ruim, né? Pois é, mandou chamá-lo e mandou colocá-lo na sua mesa. E disse, a partir de hoje você vai comer comigo na mesa do rei, só porque você é filho de Jonatas, meu amigo. Mas vem cá, quem era o pai dele, o pai de Jonatas? Saul. Alguém poderia dizer, se você é louco, cara, você está presenteando o filho do seu maior inimigo, o neto do seu maior inimigo. Queridos, Davi nunca viu Saul como seu inimigo. Ele tinha uma alma tratada em relação a isso. Eu vejo que hoje há cristãos que estão sofrendo, porque estão travando batalhas com inimigos errados. Satanás colocou um sentimento no seu coração contra alguém que você não deveria ter. Certa vez, um homem deixou a sua alma ser dominada por um sentimento que nasceu lá atrás. Às vezes nós não entendemos por que algumas pessoas traem no casamento, né? A infidelidade conjugal às vezes chega um negócio assim, inexplicável, né? Mas alguma coisa aconteceu na alma lá atrás para gerar aquilo ali. Sansão, ele foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Sua mãe fez um voto de nazireado. O que era isso? Um voto de nazireu. Não passaria navalha sobre a cabeça do seu filho, por esse voto que ela tinha feito, consagrando o seu filho a Deus. Esse menino nasceu, cresceu, se tornou um homem bonito, forte, mas com uma força diferente, que nenhum homem tinha essa força. Um homem que não precisava nem de arma para matar os seus inimigos. Ele pegava uma queixada de burro e lutava contra um exército com uma queixada de burro na mão e matava milhares. Um negócio assim desproporcional. Um dom que Deus lhe deu desde o seu nascimento. Mas esse homem, ele ao invés de olhar para o que Deus estava apontando para a vida dele, porque ele era um consagrado a Deus e seria um juiz dentro de Israel, ele simplesmente começou a ter um problema de alma em relação a mulheres. E ele olhou para uma mulher filisteia, que era do povo inimigo do povo de Deus, e ele começou a se agradar daquela moça. Seu pai chegou e disse, meu filho, essa moça não é para você casar com ela. A palavra de Deus nos orienta, através de Moisés, que nós devemos casar com pessoas do nosso povo, que adoram o mesmo Deus. Você vai dividir sua casa, meu filho. Sansão não perdeu tempo, disse para o pai, pai, eu não me agrado de nenhuma outra mulher, só dessa. Engraçado, ele era porte atlético, né? Forte, bonito, um homem bonito. E as moças de Israel estavam caídas por ele, ainda mais com a promessa de que ele se tornaria um juiz em Israel. Então as moças todas queriam namorar com ele, mas ele não tinha olhos para as moças israelitas, embora o pai tivesse dito, meu filho, tem mulheres muito bonitas no nosso povo, mulheres que dariam uma boa esposa, e elas querem casar com você, e você não quer?
não quero, pai, só me agrado dessa filisteia. Então vai lá e peça a mão dela ao pai dela, porque eu só quero casar com essa. No dia do casamento, houve um enigma. Sansão proferiu um enigma para os convidados do casamento, que eram todos filisteus, né? E eles ficaram doidos com o enigma e não podiam decifrar o enigma, até que foram à sua noiva e disseram: pede para ele contar para você. E foi o que Sansão fez. Ele contou para a noiva o enigma. E o que ela fez? Contou para os seus convidados, que eram inimigos de Sansão. E ela o vendeu no dia do seu casamento. Essa relação já começou a não dar certo. Antes, quando ele não ouviu a voz do pai. E agora, por ele ver a esposa traindo ele, vendendo ele para os inimigos no dia do casamento, esse casamento começou mal. Aí o que ele fez? Ele tinha um problema na área de sexualidade, e agora o problema se agravou. Ele não só casa com uma mulher filisteia, como agora ele busca relacionamento com uma prostituta chamada Dalila, uma mulher muito bonita, com certeza incorporada de demônios que a deixavam ainda mais bonita do que ela era. Alguém chegou para o rei dos filisteus e disse: olha, não tem como dominar esse Sansão, não tem jeito. A força dele ninguém aguenta. Teve um dia que ele entrou dentro da cidade de Gaza, que era a cidade dos filisteus. Aí eles fizeram o seguinte: manda fechar o portão e nós vamos caçar ele dentro da cidade até matar ele. Fecharam os portões, ele se dirigiu na direção do portão, arrancou o portão com os próprios braços, jogou em cima do ombro e saiu carregando para o lado de fora. E aí alguém disse para o rei: rei, não tem jeito, com o homem não se domina esse cara, com a força humana ninguém domina ele, mas tem um jeito. Eu conheço uma mulher, que se ela entrar no coração dele e dominar a alma dele, ele vai se tornar como um homem qualquer. Juízes capítulo 16, você está em Salmos? Volte lá, depois de Josué. Josué, Juízes, capítulo 16. Josué, Juízes 16. Eu vou ler a partir do versículo 15. Juízes 16, 15. A palavra de Deus diz assim: então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu quê? Pode substituir essa palavra coração pela tua alma. Como você me diz que me ama, se você não está comigo na sua alma, no seu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força, porque ele havia mentido para ela 3 vezes. Aí quando ele dava por si, ele arrebentava as cordas que ela tinha amarrado, ele foi brincando com ela. Irmãos, a gente vai brincando com o pecado, enquanto o pecado está se entrelaçando na nossa alma. Aprisionamento de alma. Mas vamos seguir no texto. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se de quê? Da alma dele, uma impaciência de matar. Ele não aguentou a pressão daquela mulher ali: olha, você não me ama, você está brincando comigo, você não se abre comigo, você não conta o teu segredo, né? Se você contar, eu vou entender se você me ama, se você contar. Aí descobriu-lhe todo o coração, ou seja, a alma, e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Pronto. Ele rasgou o coração e abriu o segredo que ele nunca tinha aberto para ninguém. Queridos, existem vários perigos que podem sondar a nossa alma. Um deles é um sentimento ruim pela vida de outra pessoa, por alguma coisa que tenha acontecido. E o outro é isso aqui, ó. Às vezes você não entende porque um homem sai de uma relação estável, de um casamento, e vai para os braços de uma mulher adúltera. Você não entende por que
uma mulher sai do relacionamento estável de um casamento e vai para os braços de outros homens ou de um homem. E às vezes, por que vai para os braços de alguém do mesmo sexo? Que tem acontecido em nossos dias. Chama-se entrelaçamento de alma. Apoderamento, prisão de alma. E tem muita gente hoje assim. E, queridos, quando acontece isso, você não entende, você diz, meu Deus, uma família tão linda, tantos anos de casamento, filhos abençoados e tal, como que faz um negócio desse? Aí você diz assim, meu Deus, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é um homem de Deus que serve a Deus tanto tempo, como que caiu numa doideira dessa? É enfermidade da alma não tratada lá atrás, que vai gerando uma brecha para Satanás. E Satanás é um aproveitador de brechas. E ele foi cercando Sansão com essa mulher. E os filisteus foram cercando Sansão até que uma impaciência de matar tomou conta da alma de Sansão. E não é que ele morreu mesmo? Ele morreu, irmãos. Ele teve os seus olhos vazados, ele foi envergonhado. Ele foi colocado no moinho para mover uma pedra de moinho, como feito um animal. Botaram ele no lugar de um boi, de um jumento, de um cavalo. E ele ficou rodando ali cego, aquela pedra de moinho. Até que foi exposto como troféu no templo do Deus dos filisteus. Queridos, ou a gente tem a nossa alma curada, liberta, ou você se livra de alguns sentimentos que estão dentro da sua alma, ou esses sentimentos vão destruir você, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com bons amigos que você tem, com pessoas que te amam, o seu relacionamento com a sua família, e talvez isso custe uma morte precoce antes do tempo. Eu vejo cristãos hoje que estão servindo a Deus de coração, não que estão brincando com Deus, não estão, mas têm problemas na alma que já deveriam ter sido tratados e não foram tratados. Tudo isso começa na alma, queridos. O processo de morte quanto a vida, tanto a morte quanto a vida, começa na alma. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus quer o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Dar-vos-ei um coração novo. Sabe o que significa isso? Uma alma nova, tratada, restaurada, curada, liberta, transformada, livre em Cristo Jesus. Mas talvez hoje mesmo estejam acontecendo sentimentos dentro do seu coração que estão impedindo você de caminhar com Deus, de caminhar com a sua família, de caminhar com pessoas que você deveria estar caminhando e caminhando bem. Às vezes fazendo até que a pessoa saia da igreja e perca os relacionamentos de amizade, de boas amizades que ele tem dentro da casa do Senhor. Nós estamos vivendo hoje um outro problema, querido, que se chama heresias. A Bíblia chama de heresias destruidoras. Tem gente que está apoderado na sua alma por heresias destruidoras. Palavra de Deus que foi distorcida, a pessoa acreditou, colocou aquilo dentro da sua alma e hoje está aí à procura de coisas miraculosas e objetos ungidos. Aí você diz, meu Deus, como é que alguém acredita num negócio desse, sendo crente, conhecendo a Bíblia? Como é que alguém entra numa furada dessa? Aquele cara lá está todo mundo vendo, é um herege. Sabe, o que está acontecendo ali é uma manipulação de alma das pessoas, não tem palavra de Deus ali. Você sabe por que as pessoas não enxergam isso? Porque elas estão doentes na alma, ali houve um massageamento da sua alma, não é cura não. Sabe aquela pessoa que vai no médico e ao invés dele passar um remédio que cura, ele passa um analgésico? A dor passa, mas ele continua doente. Só que quando ele vai à igreja, a dor passa, ele acha que ali é bom, porque a dor passou. Esses dias atrás, meu pai passou por um problema, a baixa de plaquetas no sangue dele. Aí a doutora Cristina, que o atende, falou assim, leva ele num especialista, num hematologista, porque eu não estou entendendo por que está acontecendo essa baixa de plaqueta, e eu não sou especialista da área. Aí levamos, o médico até lá no Rio. Chegando lá, o médico disse, olha, eu tenho um remédio aqui para levantar a plaqueta dele.
mas não vou dar. Não vou dar porque eu não sei o que está acontecendo com ele e eu não quero mascarar o que está acontecendo com ele. Vou passar um exame específico, depois que fizer, me traz aqui com urgência, porque eu vou tomar uma atitude em relação à situação dele. Eu não quero dar remédio de propósito. Aí o médico passou o exame, fizemos o exame, ele voltou lá, o médico olhou. Agora eu preciso só de um prazo de 20 dias, porque a plaqueta dele já começou a subir. Já começou a subir. E se nesses 20 dias ela não for para o normal, eu vou passar um outro exame no rim. Vai ter que fazer uma punção. Porque eu quero descobrir onde é a fonte dessa baixa de plaqueta. Depois é que eu vou prescrever o tratamento. Eu gostei desse médico. Irmãos, tem médico que passa lá um remédio qualquer para o paciente se sentir melhor e o problema continua. Isso tem acontecido hoje com relação à palavra de Deus, irmãos. Heresias que estão sendo pregadas, a pessoa acha que está bem, não está nada, está doente, está enfermo da alma, continua o problema. Uma promessa de uma prosperidade que não existe, porque não vai acontecer essa prosperidade. Eu quero prosperidade, a igreja lá está pregando prosperidade, quem vê aqui, e aqui vai, aqui chove ouro do céu, Deus faz aqui. Irmão, abra comigo em João, terceira epístola de João. Como é que você vai fazer alguém ser próspero? Lá no finalzinho da sua Bíblia, antes de Judas, a terceira epístola de João não tem nem capítulo, é só uma página, só tem versículos. Terceira epístola de João, versículo de número 2. Eu vou ler a partir do 1. Terceira epístola de João, versículo 1. O presbítero, quem? João. Ao amado Gaio, quem era Gaio? Filho na fé, de João. A quem eu amo, na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera quem? Essa é a palavra verdadeira, querido. Por isso que ele está falando, a quem eu amo na verdade. Porque tem gente que não ama o outro na verdade, ama pregando mentira, ama falando, criando ilusões que não existem. Querido, prosperidade verdadeira começa na alma. Uma alma liberta, uma alma transformada, uma alma livre, uma alma preparada para amar, uma alma perdoada, preparada para perdoar. Essa é uma alma que produz prosperidade. E João está dizendo, eu faço votos pela vossa prosperidade e saúde. Então ele está falando de bênção financeira e está falando de bênção física, saúde, que está ligada à alma. Não existe, igreja do Senhor Jesus, não existe prosperidade sem cura na alma, porque nós somos alma vivente, nós não somos bichos, nós não somos animais, nós somos a representação de Deus na divina trindade na face da terra, corpo, alma e espírito. Não adianta só resolver o problema do corpo. Tem saúde, tem dinheiro no banco, pronto, está resolvido. Não, eu conheço muita gente com saúde, dinheiro no banco e que está vivendo um inferno dentro do seu interior. Gente com saúde, dinheiro no banco, mas que não tem um minuto de paz dentro do seu coração. Mas aí a gente vai para Deus e entrega a nossa vida nas mãos de Jesus e tudo está resolvido. Não, falta alma, querido. Jesus quer dar prosperidade ao seu povo a partir da alma. Confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para serdes o quê? Curados. Então, quando eu procuro alguém, não é qualquer alguém, não é qualquer pessoa, não. Pessoas adequadas e preparadas para isso. Pessoas maduras na fé. E eu abro o meu coração e eu falo daquilo que está doendo na minha alma. Se é uma tristeza, eu falo daquilo. Se é uma decepção, eu falo daquilo. Se é um pecado, eu coloco para fora. Aí eu começo a ter minha alma tratada. E se eu tenho minha alma transformada, eu estou preparado para prosperar e para viver a vida abundante que Jesus tem para mim. Porque eu já conheço a palavra e agora eu tenho uma alma livre, liberta. Nada mais vai me impedir. Mas o que a gente vê hoje são cristãos que conhecem a palavra vivendo uma vida miserável.
e se submetendo a heresias, e submetendo a levar um vidrinho de água ungida para casa e sair em casa salpicando água nos cantos da casa, a levar arruda e sal grosso para dar descarrego em casa. Irmão, isso é coisa de macumbeiro. Isso é coisa de macumbeiro, feiticeiro. Aí você pergunta, como é que um crente se submete a isso? Alma doente, alma enferma, que é alvo de heresias. Porque quem tem a alma curada, tratada, não se submete a esse tipo de coisa, sabe que não precisa. Hoje nós estamos vivendo um período, irmãos, de proliferação das heresias, porque as pessoas estão com a alma doente, adoecidos. Ninguém trata do problema da alma. É só sai demônio e sai demônio. Irmão, nem tudo é demônio, não. Eu não quero ser advogado do diabo, não, mas ele não tem culpa de muita coisa que estão botando a culpa nele. Não tem, não. Tem não. A pessoa está com a alma enferma, está produzindo uma miséria na sua própria vida, e o diabo é que vai levar isso na conta? Quem tem uma alma liberta, transformada, um coração livre, solto, para amar, para viver a vida abundante que Jesus tem para nos dar e quer nos dar, não vai estar com esse tipo de problema. E é por isso que eu quero nessa noite terminar esse culto orando com você e pedindo em nome de Jesus. Se você plota alguma coisa que tenha, sabe, aprisionado a sua alma, seja pecado, seja desejo lascivo, seja sentimento de mágoa, de ressentimento, seja, sabe, uma dor de tristeza por algo que alguém te fez. Às vezes você não está nem com raiva, mas está triste. Você está triste. E essa tristeza está tomando conta do seu coração. Eu quero te dizer nessa noite, Deus te fez ouvir essa palavra para você ficar livre disso. Você só sai daqui com o mesmo problema se você decidir que vai sair com ele. E tem gente que tem uns problemas de estimação, né? O bicho, só não mexe no meu problema não, que isso é um problema antigo, já virou meu amigo, entendeu? Eu já tenho um caso de amor com ele, e não quer ficar livre. Porque está ligado às vezes a pecado, sabe como é que é? E o pecado é bom, é gostoso, é prazeroso, então o problema virou amigo da pessoa. Não faça isso, querido, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, para você ter a sua alma livre, e você poder desfrutar da vida eterna, mas da vida abundante que Deus tem para dar aqui nessa terra. Por isso que Jesus disse, eu quero vos dar vida e vida em abundância. O primeiro vida é vida eterna, é sair da morte para a vida. O segundo, vida abundante, é aqui, vida abundante aqui. O mundo está desabando ao seu redor, mas se você está descansando no esconderijo do Altíssimo, porque a sua alma está liberta, não tem problema. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Por quê? Porque você tem uma alma liberta, transformada, renovada. E é isso que Deus quer para a sua vida, para o seu casamento, para os seus negócios, para tudo que você é e para tudo que você faz. Mas eu não posso te prometer nada se a tua alma não estiver livre, querido. Eu não posso dizer assim, não, porque tem as promessas de Deus aqui, porque se Deus não fizer, Ele não é Deus. Não, o problema não está com Deus nem com a promessa, irmão. O problema está com corações bloqueados, almas aprisionadas. Sansão era forte, mas ele tinha sua alma aprisionada por uma situação de pecado na sua vida. E quando a pessoa está assim, ou ela decide, levanta a mão e diz, Senhor, muda a minha vida. Ou ninguém pode fazer nada pela vida dessa pessoa. Porque a palavra de Deus está aqui. A cura está aqui. Mas só para quem quiser tomar o remédio. E o remédio é Jesus. E Ele age primeiro na nossa alma. Depois o resto, Ele vai fazendo como consequência. Então, se você está vivendo uma situação hoje de luta dentro do seu interior, alma entristecida, talvez entrando num caminho de uma depressão, você pode parar isso agora. Isso pode ser encerrado na sua vida. É só você tomar uma atitude. Eu queria que nessa noite, quem está plotando na sua vida, qualquer coisa que seja, que vem entristecendo você, que vem te tirando a paz, tirando a alegria, às vezes você se pega pensando em algumas pessoas, né?
e você diz que o seu problema, o meu problema é fulano, sabe? Se fulano não fizesse mais isso, eu estaria com o meu problema resolvido. Não, querido, fulano pode parar e você vai continuar com o problema, que você vai transferir esse problema para outro. O problema não está em fulano, o problema está em como você recebe o que fulano faz na sua vida. Você precisa mudar isso no seu coração. Ah, mas eu não tenho força. É para isso que Jesus morreu por nós, na cruz do Calvário. Hoje você sabe, agora a decisão é sua. Quem está vivendo uma circunstância assim e pede de Deus uma transformação na sua alma, eu queria que você ficasse de pé onde você está. Há vários problemas, querido, eu não posso nem enumerar. O problema de alma não dá para encher um livro. É muita coisa. Só quem sabe é quem está sentindo. Só quem sabe é quem está vivendo. Só quem sabe é quem está passando. Muitas vezes você não consegue ter paz para trabalhar, não consegue ter paz para dormir. Muitas vezes você não consegue nem se alimentar direito, ou até come demais do que devia, porque você está com um problema na alma. Ah, mas eu sou crente, sou servo de Deus, minha mãe era cristã, meu pai também, eu sou a terceira geração de evangélico. Quer dizer nada, querido. Quer dizer nada. Se tem um problema na alma, a alma tem que ser tratada. Você precisa mudar isso na sua vida. Talvez você tenha que sair daqui e procurar ajuda, procurar um aconselhamento com alguém, um líder do ministério que você participa na igreja, um diácono da igreja, marcar um gabinete com um dos pastores, não sei. Procurar alguém lá fora que você está precisando bater um papo para se acertar, para limpar isso do teu coração. O que o Espírito de Deus colocar no teu coração para fazer, em nome de Jesus, faça. Porque essa oração que eu vou fazer agora, não é a oração poderosa da resolução de todo o problema, não. Eu vou orar para Deus te dar força para você fazer o que tem que ser feito. Você tem que fazer sua parte nessa história aí. Seja o que for. Procurar alguém para confessar um pecado, abrir o coração. Existe um ministério de libertação na igreja. Tá? Aqui a Luísa e o Abílio, que hoje estavam até falando para nós lá na reunião de líderes. Tá? Tem alguém que não conhece a Luísa e o Abílio? Tem alguém aqui nessa? Não conheço o Luísa e o Abílio, não sei quem são. Tem alguém? Então tem mão levantada, vem aqui. Sobe aqui. Aqui, ó. Esse é um ministério que lida diretamente com a alma na igreja. Ministério de cura e libertação da alma. Luísa e Abílio. Só eles? Não, tem um grupo que trabalha com eles. Eles vão atender você, vão ajudar. Querido, você não sabe como é gostoso tirar um peso da alma. Você não imagina como é bom se livrar de um impedimento na sua alma. E é isso que Deus quer fazer nessa noite, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Pai querido, nós precisamos viver essa vida abundante e próspera que João falou para Gaio. Faço votos pela vossa prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós precisamos dessa prosperidade, Senhor. Prosperidade de deitar a cabeça no travesseiro e mesmo com todos os problemas dizer, em paz me deito e logo pego no sono, como Davi dizia, porque só o Senhor é capaz de me fazer repousar seguro. Davi tinha uma alma liberta, mesmo sabendo que estava sendo caçado como um animal, mas ele conseguia dormir à noite. Senhor nosso Deus, que essa prosperidade de alma esteja em cada coração que está aqui nessa noite, Senhor. Sabendo que as nossas fraquezas e debilidades, o Senhor Jesus tomou-as e lançou-as sobre a cruz, para que nós não tivéssemos que lutar sozinho, como estamos, ó Deus, às vezes tentando lutar. Eu oro, Senhor, e peço que hajam almas sendo libertas a partir dessa noite, porque eu sei que algumas coisas não vão acontecer aqui, outras já estão acontecendo, mas outras, ó Deus, vão começar apenas aqui, mas tem que se estender por dias, por atitudes, a procura de pessoas, a tomada de decisões. Pai querido, está começando agora, mas vidas vão ser libertas em nome do Senhor Jesus. Vidas começaram a entrar no processo de Deus para a libertação. Pai querido, nós oramos e te pedimos, Pai, que tu dês liberdade aos teus filhos e filhas. Que alguém, ó Deus, que esteja tomado por um sentimento de tristeza, de dor, de decepção, de angústia, de ansiedade por alguma coisa que tenha acontecido ou que possa acontecer, Pai querido, que isso comece a ser removido nessa noite, em nome do Senhor Jesus.
E a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde os nossos corações, ou seja, a nossa alma. Pai querido, guarda as nossas almas com a tua paz. Eu creio, Pai, que o inferno há de ceder e que o reino de Deus há de se estabelecer, porque nós estamos buscando o teu reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Abençoa, Deus, a vida dos teus servos, que sejam homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Você pode dizer isso: Senhor, enche-me com o teu Espírito. Senhor, enche-me com a tua presença. Não haja espaço no meu coração, na minha alma, senão para o teu Espírito. Enche-me, ó Deus, com o teu Espírito. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, suprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas há um desejo, ó Deus, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Peça a Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar, ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com os teus olhos, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Peça a Deus, meu mestre. Dá-me, ó Pai, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Peça mais uma vez, diga ao Senhor: dá-me um coração igual ao teu. Aleluia!
Deus, dá-nos um coração que seja como o teu, Senhor. Aleluia. Um coração que seja capaz de dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Um coração que é capaz de olhar, não com olhar humano, e de achar que sempre há um culpado por causa do nosso sofrimento. Você só vai sofrer se você deixar a sua alma ser aprisionada. Nada vai poder fazer você sofrer. Por isso Paulo e Silas, chicoteados nas costas, já por volta da meia-noite, com dores horríveis nas costas, eram capazes de orar e cantar louvores a Deus, ao ponto dos que estavam presos com eles naquela cadeia serem soltos, porque um terremoto abalou os alicerces daquela prisão. Quando a gente é livre, nós geramos esse terremoto que ajuda a livrar a vida das outras pessoas também. Você liberto, você consegue ajudar os outros. Se você estiver aprisionado, por mais crente que você diga que seja, você não vai conseguir fazer isso. Seja livre. Pastor André, vem aqui, vamos orar pelos pedidos de oração. Amém. Estenda suas mãos sobre esses pedidos, clamemos ao Senhor e Ele nos responderá. Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui agora, Pai, dedicando esse tempo, Deus, a clamar a Ti, Deus, pelos pedidos que aqui se encontram, Pai, anotações, Deus, feitas por irmãos, Deus, que confiam no Teu poder, Deus, e viemos aqui agora clamar a Ti, Deus, que Tu possas responder a cada um, Senhor. Visita, Pai amado Deus, cada familiar, cada necessitado, cada oração, cada pedido aqui, Deus, cada casa, cada lar, Deus, e faz o Teu milagre acontecer, Senhor Deus. Nós já Te agradecemos, Pai amado Deus, porque nós cremos no Teu poder e sabemos que aqui milagres acontecerão, Pai amado Deus. Casamentos serão restaurados, lares serão edificados na Tua presença, Pai amado Deus, pessoas serão curadas, Pai amado Deus, pessoas serão libertas, Pai amado Deus, e por isso Te clamamos, Jesus, tenha liberdade em nosso meio, Pai, para que todos os pedidos aqui sejam respondidos por Ti, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Dê a mão a quem está do seu lado, você vai orar pela semana dele agora. Senhor nosso Deus, estamos iniciando hoje mais uma semana. Estaremos, ó Deus, aqui na quarta à noite com a unção dos enfermos. Estaremos aqui na quinta-feira à tarde falando sobre relacionamento conjugal e também relacionamento familiar. Pai querido, abençoe a vida dos Teus filhos. Há irmãos aqui com problemões para serem resolvidos nessa semana. Pessoas que estão vivendo, ó Deus, momentos que precisam tomar uma decisão. Seja com eles, ó Deus, abençoe a família, abençoe o emprego, e aquele que não tem emprego, que receba uma boa notícia essa semana, de que o seu emprego está voltando. Pai querido, nós oramos e Te pedimos, ó Deus, abençoe cada um deles, e tudo que vai acontecer essa semana, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Antes de sair, dê um abraço, e agora diga, uma boa semana, querido, que a tua alma seja livre. Aleluia.